Bem, queridos, graça e paz para a tua vida. Amém. Possamos sermos bem objetivos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 38. 38 e 39. Todos acharam Hebreus? Bem, diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você pode olhar para o teu irmão e repetir o tema dessa palavra, que é: você não vai desistir? Você pode olhar para ele e dizer: você não vai desistir. Amém? Deus, nós oramos ao teu nome novamente. Senhor, te pedimos que o Senhor use a minha vida, me capacite nesse momento para pregar a tua palavra, para falar com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo neste dia, através da tua palavra. Usa-nos, nós te louvamos e queremos o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava vendo, antes de falar sobre essa experiência, eu queria usar alguns exemplos que eu tenho visto, né? O apóstolo, a gente crê que o apóstolo Paulo também escreveu o livro de Hebreus, ele fala sobre não retroceder, né? Que aquele que retrocede, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer, que o Senhor não tem prazer nele. E o apóstolo Paulo mesmo diz: olha, nós, porém, não retrocedemos. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E a gente tem visto hoje acontecer muito no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja, pessoas que têm se retirado, que têm desistido, que têm se afastado dessa doutrina, que têm se afastado da palavra para viver conforme os seus prazeres, os rudimentos do mundo e não os rudimentos de Deus. São pessoas que desistiram por algum motivo, são pessoas que desistiram por vaidade, que desistiram por alguma mágoa, que desistiram porque as tentações do mundo venceram a sua fé, a sua esperança, a sua certeza, se é que elas tiveram alguma certeza durante o caminho, porque aquele que se afasta da presença, aquele que rejeita a doce e preciosa palavra, é porque nunca provou dela de verdade, porque nunca se alimentou dela de verdade. Ficou apenas com alguns pedaços daquilo que Deus pode fazer, com algumas gotas daquilo que Deus pode fazer, mas não mergulhou profundamente na experiência de viver uma vida cristã. E a gente tem visto, e a gente vê muito exemplos contrários a isso no meio secular, no mundo. A gente vê pessoas que, quando tem algum objetivo, elas lutam. Eu gosto muito do exemplo do ex-jogador de futebol, Cafu, que foi rejeitado em 11 testes desde o começo na sua adolescência. Ele foi rejeitado 11 vezes. E quantas pessoas disseram para ele que ele era ruim, que ele não ia conseguir, que ele não era capaz? E a maior vitória que ele pôde mostrar para aquelas pessoas foi quando ele ergueu a taça do mundo, né? E escreveu lá, lembrando das suas origens. Né? Pessoas que não desistem. Eu estava vendo um testemunho né? Não um testemunho, né? Testemunho nós temos de nós que estamos cristãos, mas é uma experiência do ex-goleiro do Flamengo, o Júlio César. No podcast ele falou que ele foi, quando ele foi vendido para a Itália, para um time chamado Inter de Milão, ele foi emprestado para um time menor. E ele falou que lá no time o técnico, os treinadores falaram para ele: ó, pode ficar aqui porque você vai ser a nossa última opção. E ele treinava jogando na linha. E aí, quando os goleiros do time que tinham contratado ele sempre ligavam para o clube: então, como é que tá? A gente colocou ele: não, como goleiro esquece, mas como atacante. E o Júlio César ele foi eleito durante algumas temporadas o melhor goleiro do mundo. Então são pessoas que não desistiram, que lutaram. E a contraponto disso, eu estava vendo também um outro podcast, estava vendo, navegando na internet, um rapaz que eu gostava muito de ver os vídeos dele. Ele fazia alguns vídeos de algumas paródias cristãs, com algumas coisas que aconteciam na igreja. Ele tinha um canal chamado Porta Estreita, e depois ele tinha um canal chamado Pastorzão, que é o personagem dele.
Ele estava no podcast e hoje preparando um pouco a palavra, eu fui buscar esse vídeo de novo e encontrei um outro vídeo dele falando também por que ele saiu da igreja. A menina no podcast perguntou, por que você saiu da igreja? Não, já tem uns 5 anos. E aí, quando a pessoa quer se justificar porque saiu da igreja, ela nunca vai encontrar aparato bíblico para isso. Ela vai tentar maquiar de alguma maneira a forma por que ela saiu. Aí ele falou, não, porque eu estava tentando rever os meus conceitos de por que eu ia para a igreja. Aí já começa a ficar estranho, você começa a parar, mas você vai para a igreja para louvar a Deus, você vai para a igreja porque você precisa dele, vai para a igreja porque é onde você ouve, e você lê a palavra, onde você canta louvor, onde você adora, onde você está em comunhão com seus irmãos, onde você pode trocar uma experiência de vida cristã com seus irmãos. E a palavra de Deus nos ensina isso. Ele começou a falar. E ele é um músico muito habilidoso, ele toca muito bem instrumento. Eu via muitos vídeos dele pegando algumas bandas, até o pessoal cristão que estava começando, e dando algumas dicas de musicalidade e tal. Ele tinha um trabalho legal. Ele falou, não, porque teve uma experiência que um dia eu fui para a igreja, os músicos eram muito ruins, estavam tocando muito ruim, a bateria era ruim, a menina que cantava era desafinada, o guitarrista era ruim. Aí veio uma irmã pregar, a irmã ruim, não sabia pregar. Eu olhei para minha filha, estava brincando, rabiscando no chão. Eu olhei para minha esposa, ela estava olhando, não estava sentindo nada. Aí eu peguei ela e saí da igreja e fui para o shopping. Fiz o meu culto no shopping. E o pior de tudo isso é que essas pessoas estão falando isso para pessoas que não são crentes. Além de ele estar se afastando da presença e estar levando a sua família para fora, ele está fazendo um desserviço à obra de Deus. Porque ele está levando uma imagem de que a igreja é algo ruim, de que é algo precário, de que é algo que não presta, onde as pessoas não sabem o que estão fazendo. E aí no outro podcast ele contou a mesma história, só que diferente. Então sim, se a verdade ela se repete, né? É por isso que a pessoa diz que o mentiroso tem que ter boa memória, porque quando ele for contar a mesma mentira de novo, ele tem que saber como é que ele contou. Se é verdade, você não precisa ter boa memória, porque a verdade está na tua mente. E ele contou de uma forma totalmente diferente. Eu falei, caramba, as pessoas desistem, mas elas não querem reconhecer que elas desistiram. Aí ele falou, não, porque quando eu saí, eu tinha medo de sair, porque as pessoas iam dizer que eu era fraco, porque eu era covarde, porque há uma pressão na igreja. Assim, é aquela coisa que você ouve da pessoa que se afasta, que está magoada com alguma coisa, que se ofendeu, ou que simplesmente quis sair. Né? O rapaz que estava passando o vídeo comentando, era mais fácil ele falar que ele simplesmente quis sair. Como o filho pródigo chegou para o pai e falou, olha pai, eu quero a minha parte, eu quero ir embora, eu quero conhecer o mundo. Ele foi sincero e foi. Ele se arrependeu e voltou. Ele espera em Deus que esse irmão ele volte. Mas enquanto essas pessoas não voltam, eles fazem um desserviço à obra de Deus. São pessoas que desistem, são pessoas que não vão até o fim, são pessoas do qual o Hebreu diz que Deus não tem prazer neles. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que experimenta a palavra de Deus e se afasta e renega aquilo pelo qual ele foi chamado. A Bíblia diz que aquele que prova da sua doutrina e se afasta é como um cão que volta ao vômito. É como alguém que foi limpo e se suja novamente. É igual aqueles vídeos do cachorrinho, aqueles poodlezinho branco, você dá um banho bonitinho, você solta ele na lama, ele sai correndo, rola. Tadinho, o bichinho não sabe. Mas as pessoas sabem. Elas provaram. E ele fala, não, porque eu era um dos mais santarrões que tinham na igreja. Então, provavelmente era só aparência. E pelo linguajar da pessoa, você vê que não tem base bíblica. A pessoa passou 10, 15, 20 anos na igreja e não tem uma palavra para dar, um fundamento para dizer por que ele saiu. Ele podia dizer, olha, eu gosto muito do Whindersson Nunes falando. Porque ele foi também criado na igreja e fala, olha, eu sei que eu estou errado. Porque eu comecei a fazer os meus shows, eu comecei a me afastar da igreja. Mas eu sei que eu estou errado. Um dia eu espero voltar. Há mais sinceridade nisso. Ele não fica botando a culpa na igreja porque ele saiu. Ele sabe, com essa palavra, pelo seu trabalho, pelo que a fama lhe proporcionou, ele acabou se afastando, não deveria, mas acabou se afastando. E ele reconhece. Agora, a pessoa está dentro e ela usa do ambiente cristão para fazer o seu ganha-pão, porque ele fazia vídeos, tinha um canal na internet, e pregava, e falava sobre isso, e tinha muitos
muitos seguidores no canal. Hoje ele faz stand-up. E pior, de forma pejorativa, agora com as coisas da igreja. Mas a pessoa não reconhece que desistiu. Eu acho que isso é mais difícil, né? Porque quando a pessoa reconhece que está caída, é mais fácil você dar a mão para que ela se levante. Agora, quando a pessoa não reconhece e é teimosa naquilo que ela está fazendo, é muito mais difícil. É muita oração para quebrantar o coração dele. E eu queria dar esse exemplo para você, porque a palavra de Deus, ela nunca disse para a gente que ser cristão seria fácil. Ela nunca, aliás, Jesus falou muitas vezes, olha, no mundo tereis provações, tereis tentações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu me lembro quando Jesus estava ensinando os discípulos, e ele falava, e Jesus foi tão tremendo no ensinamento, que ele falou assim, olha, quando vos perseguirem, e vos prenderem, vos assaltarem, não se preocupe, porque se vocês esquecerem de alguma coisa, o meu Espírito vos fará lembrar de todas as coisas, para que vocês possam falar. Porque aquele que se alimenta da palavra, aquele que vive a palavra, aquele que está dentro do contexto cristão, vivendo, orando, buscando a presença de Deus, a palavra ela se revela, ela brota dentro de você. Quando você se alimenta da palavra, quando menos você espera, Deus te faz lembrar, no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de desesperança, a palavra de Deus ela brota dentro de você. Agora, quando você se afasta, quando você desiste, quando você retrocede, é porque você está rejeitando tudo aquilo que você aprendeu. E é como se colocasse um véu novamente entre você e Deus. E a palavra ela fica como oculta, como nebulosa, e você não consegue enxergar, a não ser que você se arrependa e volte para ela. Mas nós, como diz o apóstolo Paulo, e eu quero ler que foi distribuído, não somos daqueles que retrocedem. Pelo contrário, prosseguimos para a conservação da alma. Não desista. Não olhe para esses exemplos negativos. Porque uma das armas do inimigo não é te explodir de fora para dentro. É te implodir. É de dentro para fora. Ele quer destruir a igreja. Com os costumes, com a tolerância ao pecado, com as falsas verdades. Eu gosto muito daquele... Acabou virando um meme do pastor Ricardo Oliveira, né, que foi um jogador de futebol. Tem um vídeo agora, uma pregação dele, que pegaram o trecho. Olha, disseram que você andar de glória em glória, de vitória em vitória. Mentiram para você, viu? Mentiram. Eu acho que a gente tem um contexto naquilo que ele pregou, né? Mas a verdade é essa, querido. Você não vai vencer sempre, você não vai sorrir sempre, você não vai andar nas nuvens sempre. Vai ter momentos de luta, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de solidão, vão haver momentos que você vai olhar e você não vai ver uma saída. Mas creia que Deus é contigo em todos esses momentos. E a vitória é, nos momentos de luta, você se permanecer fé. Não é quando você ganha um carro, uma casa, quando você tem um alto salário, mas é quando você está em meio às dificuldades, ou ainda aqui em vitória, mas mesmo nas dificuldades, você permanecer firme no propósito da sua vocação. E ela é santa, a palavra de Deus diz. E mediante a esse contexto de fé, de persistência, a palavra de Deus, eu me lembro, e eu quero trazer para nós um personagem bíblico que eu tinha muito preconceito, confesso, com ele. Durante muito tempo eu achava que ele tinha sido fraco, apesar de tudo que ele tinha feito, de todas as conquistas e da unção que havia sobre ele. Eu achava, mas como que esse cara desistiu? Esse homem se chama Elias. Eu quero ler com você o livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Elias no Monte Horebe, capítulo 19 de 1 Reis. Eu falei livro de Elias? Não, eu gosto muito de Elias. Não, mas eu tinha um certo preconceito, eu vou explicar para os irmãos agora. Calma, vou explicar, calma. Aliás, nós devemos gostar e amar todos os personagens bíblicos, né? Graças a eles estamos aqui. Primeira Reis, capítulo 19. Eu pensei que eu tinha falado do livro de Elias. Não, livro de Primeira Reis. Versículo 15 até o 18.
diz assim, o Senhor falou para Elias, vai, volta pelo caminho do deserto de Damasco, vem e use Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nício, será rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Medoá, ungerás profeta ao teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matou-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, eu também fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram ao Baal e toda a boca que não o beijou. Tá, agora eu vou explicar o contexto aqui do porquê. Eu tinha muito preconceito em relação a Elias, por quê? Não, como é que um cara que venceu os 400 profetas de Baal ficou com medo de uma mulher que o ameaçou? A palavra de Deus diz 450, né? Isso. Ah, sim. E aí a palavra de Deus diz que quando aquela rainha Jezabel o ameaçou, a palavra de Deus diz que, querendo poupar a sua vida, ele fugiu. E fugiu para o Monte Oreb. Eu ficava pensando, mas por quê? Por que ele ficou com medo se ele tinha o poder de Deus nas mãos dele, se ele tinha vencido os profetas, se ele tinha lutado? E aí, eu volto lá no texto de Tiago, quando ele fala, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-homem. Elias não era um santo que desceu do céu. Ele não era Jesus. Ele era um homem segundo eu e você. Ele era um homem que tinha as mesmas dores, as mesmas lutas, os mesmos sonhos, as mesmas dificuldades, e mais limitações do que nós temos hoje. E quando ele venceu os profetas de Baal, a palavra de Deus diz que o povo se vestiu de saco, mas depois voltou a fazer as mesmas coisas. E ele meio que se desiludiu com aquela situação. Aí ele foi, subiu pro monte, ficou lá desejando a sua morte. A palavra de Deus diz que as aves vieram e alimentaram a Elias. E Deus falou para ele, perguntou, mas o que você está fazendo aí, cara? Não, Senhor, porque eu fui zeloso com a tua obra, e não sei o que. E Deus falou, olha, levanta, porque tem uma obra para você, levanta. Aí a Bíblia diz que ele não andou acho que 40 dias e se escondeu numa caverna. Aí Deus foi lá e falou para ele de novo, por que você está fazendo isso, cara? Não, Senhor, porque eu fiquei com medo, eu não sei o que, eu fui zeloso, e ninguém mais é fiel a Deus, somente eu. E a gente vê porque que muitas vezes as pessoas, agora tentando entender, porque que muitas vezes as pessoas desistem de seguir a fé cristã, porque muitas vezes as pessoas param a jornada, porque às vezes as pessoas não querem seguir, porque as pessoas às vezes não querem continuar, porque as pessoas às vezes se desiludem, porque às vezes as pessoas desistem. E olha o exemplo de Elias, ele foi um cara que ele desistiu. Simplesmente ele estava desejando já morrer, Senhor, deixa eu morrer logo, já está bom para mim, já fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que, como diz assim, acho que para mim já deu. Né? Às vezes a gente chega num ponto da nossa vida que a gente pensa, caramba, será que realmente meu ministério é esse? Será que meu chamado realmente é esse? Será que realmente eu fui chamado por Cristo para seguir a Ele? Muitas vezes você é bombardeado por tantas coisas na tua vida, por tantas mensagens negativas, por tantas palavras, por tantas coisas que acontecem no mundo, as notícias e tudo, e você olha e pensa, caramba, será que eu estou firme mesmo? Será que eu sou fiel mesmo? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou continuar? Será que não é melhor parar? Será que ir para a igreja todo domingo, toda quinta-feira, quando nós tínhamos aqui e agora no seminário, será que isso vale a pena mesmo? Às vezes as pessoas questionam isso. Às vezes as pessoas pensam que o que elas estão fazendo, e as pessoas às vezes entram numa rotina de religiosidade, de tudo isso, e vão fazendo, e não param para entender qual o propósito delas na obra de Deus. E por isso que às vezes elas desistem. Por isso que às vezes esse rapaz, como que ele desistiu, porque ele estava focado simplesmente naquilo que né? No clube social que ele se tornou, naquela aceitação que ele tinha, porque ele tocava, porque ele cantava, e chegou um momento que talvez ele não estivesse fazendo aquilo que ele queria fazer, e ele olhou e falou, quer saber, isso aqui não vale a pena, eu vou desistir. Não foi o caso de Eliseu. Estou dando um exemplo. E às vezes eu gosto de entrar numa tretazinha lá no Facebook, né? E eu fui lá, a menina escreveu, mas a gente sabe, olha, a palavra de Deus diz que se teus olhos forem bons, haverá luz no teu corpo. Mas se teus olhos forem ruins, todo o teu corpo está em trevas. Então,
pare. A Bíblia nos ensina, se não me engano, em Filipenses, ele fala: tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, nisto pensai, que o Deus de paz será convosco. E eu parei para pensar um pouco em Elias e passei a entender a luta que ele estava passando. Ele estava sendo bombardeado agora por notícias ruins, por situações ruins. Tinha vencido, talvez ele pensasse que toda a nação de Israel iria se converter, e agora haveria um tempo de paz e prosperidade, Acabe ia cair, ia ser levantado um novo rei sobre Israel, e agora tudo novo ia acontecer. E não aconteceu da forma como queria. E aí eles enfraqueceram. E esse é o grande problema muitas vezes do cristão, como acabei de citar o pastor Ricardo Oliveira. As pessoas, às vezes, graças a Deus aqui não é assim, mas em muitos lugares tem sido ensinado que você só vai vencer, que você só vai conquistar, que você só vai andar debaixo da unção, que você vai ser tremendo, e não te preparam para o dia ruim. E quando o dia ruim chega, você não está preparado. Assim, a gente costuma dizer hoje, da geração, a gente está na geração Z, né? Que a geração Z é fraca, porque os pais nos ensinaram pode tudo, como faz tudo, que você não vai fazer isso, que você não vai fazer aquilo. E aí, quando eles recebem um não, eles entram em parafuso, eles entram em choque, eles não sabem o que fazer. E o pior, que os mais velhos falam, sempre foi assim, né? Os mais velhos sempre falam que a geração, no meu tempo era diferente, no meu tempo era melhor. Mas às vezes a gente vê homens já maduros, ou deveriam ser pela idade, com a mesma infantilidade, com a mesma imbecilidade, com a mesma burrice, vamos dizer assim, vivendo conforme os rudimentos do mundo, querendo ser aceitos num grupo, querendo ser aceitos numa situação, querendo ser aceitos em lugares, em amizades. E a igreja hoje tem caminhado isso para querer ser aceita. Quando a igreja, na verdade, ela tem que ser rejeitada, ela tem que ser perseguida. A igreja, ela quer ser aceita. É isso mesmo. Ela quer se enquadrar. Ela quer se adornar para que as pessoas olhem ela com os olhos bons. Olha, aquela igreja é legal. Aquela igreja é muito boa. Aquela igreja, eles não falam do meu pecado. Aquela igreja me aceita como eu sou. Aceitar, nós devemos aceitar as pessoas como são. Quem não deve se aceitar como você é você mesmo. Você tem que procurar mudar a cada dia, porque o Espírito Santo todos os dias nos revela o nosso pecado e ele nos convence do nosso pecado. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas e a igreja têm tentado ser aceita. A igreja tem tentado de toda forma se enquadrar. O tema da semana foi as igrejas que fizeram festa de Halloween. E o pastor tentou explicar, não, porque a cultura americana é assim, nós estamos... Querido, se a cultura é assim, a igreja é contra a cultura, ela é anticultura. Ela não anda segundo os rudimentos do mundo, pelo contrário, ela anda na contramão. E por isso Elias foi perseguido, porque ele andou na contramão da sociedade. Ele foi pregar justamente tudo aquilo que o povo de Israel, contra tudo aquilo que o povo de Israel estava vivendo. Ele foi no palácio do rei e apontou o dedo na cara do rei e falou, olha, você precisa se arrepender. É isso, Senhor. E a gente tem andado em dias onde a igreja quer andar conforme a cultura do mundo. E se você falar isso, você é radical, você é preconceituoso, você está errado. Então Elias, ele viveu esse choque de realidade, porque ele esperava que o mundo à sua volta fosse se converter mediante o seu ato de fé e justiça, de prática da obra de Deus. Mas nem sempre as pessoas vão ser como você é, querido. Basta que você seja. Basta que um justo pregue. Basta que um justo clame. Basta que um justo se levante. E as situações podem mudar à sua volta. Quanto mais se uma igreja toda se levantar para orar, como temos feito, como as igrejas têm feito, para orar por Israel, por exemplo. Então, não se preocupe. Não desista se o mundo à sua volta anda para o caminho contrário. Não se desista se você tem pregado para alguém e ele não tem se convertido. Não desista se você tem andado segundo a palavra de Deus e as pessoas têm te ridicularizado. Mantenha-se firme, porque maior é o nosso galardão. Não retroceda, não desista. A segunda coisa que eu aprendi, e esse texto de Tiago me revelou muito sobre isso, é que quando você está pensando em desistir,
quando você enfraquece, quando você começa a duvidar da sua vocação em Cristo, é preciso você se voltar para a obra de Deus, e é preciso você estar atento ao que Deus vai falar. E por mais que Elias estivesse desanimado e triste, ele ainda estava ligado na rocha. E a palavra de Deus diz que, e o texto que nós lemos, que assim que Deus falou com ele, e Elias ouviu, Deus lhe deu uma missão. Ele falou: olha, você vai até a Síria, você vai ungir o rei da Síria, você vai até Israel, você vai ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel, e você vai até Eliseu, e você vai prepará-lo, que ele vai ser o teu sucessor. Então, a melhor coisa que nós precisamos fazer para não desistir, para estarmos firmes, é continuar trabalhando na obra do Senhor. Glória a Deus. Firmes e constantes na obra dele. Não é envolvidos na rotina, mas envolvidos na obra. Envolvidos na prática das boas obras de Cristo. Pregando a palavra, vindo para a igreja, fazendo, cumprindo o teu ministério, mas lendo, meditando, orando e aguardando o momento que Deus vai te usar. Porque Ele vai te usar. Às vezes a gente pensa que só é usado quem sobe para pregar, quem sobe para cantar, quem sobe para orar, quem sobe para dançar. Deus usa, e Ele nos usa em todo o tempo. Nos momentos que você menos espera. Eu me lembro de uma experiência, quando eu namorava ali lá na rua, sei lá, perto da casa do Antônio, e tinha a Lucinha, ela foi até a nossa madrinha de casamento, e eu morava lá em São Mateus, em São João de Meriti. Às vezes ela ia para a casa da irmã dela, a gente atravessava o rio, em épocas de paz, né? Você podia atravessar ali a rua, ali, no campo do Nariz, ali, 10 horas da noite, e eu e a gente ia andando para casa, ela ia para um lado e eu ia para o outro. E teve uma vez que a gente estava indo embora, e tinha um quebra-pau. Depois da rua da Tuana, a gente tem uma última rua assim, tinha um quebra-pau, uma gritaria, um fuzuê danado, e ela era bem louca assim mesmo, uma pessoa que ela me chamava de Andrezinho, vamos ali, que Deus vai usar a gente. Meu Deus do céu, assim, tava um quebra-pau, vamos lá. Aí tinha uma mulher na cadeira assim, brigando, gritando, e eu acho que tinha traído o marido, e o marido tinha pego ela no fragante, estava um quebra-pau danado, e ela chegou para falar com a mulher, e a mulher falou: o mistério não é com ela não, vamos ali. Aí fomos para o outro lado, a gente foi na casa do casal, estava um rapaz lá, e tinha um rapaz que era cristão também, e a gente estava lá com a mão dele. A gente ela entrou na casa do rapaz, não conhecia ninguém, ela entrou e começou a falar: é porque Deus te ama, não sei o quê. E o rapaz estava sentado no sofá, e Deus te ama, não sei o quê, pá. Enfim, pegamos, quer dizer, ela pregou, eu fiquei só assistindo, estava ali como assistente, estava como Eliseu ali na época de Elias, né? Tava ali. E aí, no final de tudo, o rapaz pegou a arma assim debaixo da perna dele e falou: olha, se não fosse vocês hoje, eu tinha feito uma tragédia, tinha matado aquela mulher. Então, querido, a gente nem esperava, a gente estava indo embora para casa. E aí, ela ouviu a gritaria, o Espírito Santo ministrou o coração dela, e ela foi lá e pregou. E as situações mudaram. Como eu disse, basta que um justo se levante. Estava todo mundo ali assistindo o espetáculo, né, como uma mulher para ser apedrejada. Todo mundo assistindo o espetáculo. Agora vai. E bastou que três, né? Porque eu estava com ela e tinha um rapaz que estava lá já conversando com ele. E as situações mudaram. Então, quando Deus te chama para o trabalho, não é para você quarta, domingo, vou para o culto, não sei o que, não. É que você esteja pronto para que Deus possa te usar, para que você possa pôr a mão no arado. Estamos sempre preparados. Quando Jesus preparou os discípulos, a Bíblia diz que primeiro ele enviou 70, depois ele enviou os 12, e eles voltaram maravilhados, porque tudo aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus, e eles começaram a pregar, eles começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e elas eram curadas, os milagres aconteciam, porque eles estavam preparados, eles estavam no trabalho, eles estavam firmes. Então, quando Eliseu pensou em desistir, ele falou: olha, calma, querido, não é a tua hora ainda. Se levanta, volte a trabalhar, volte para a obra. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem um mistério com Deus na tua vida, você tem um talento que só Deus sabe. Eu costumo dizer que todo mundo é uma arma secreta nas mãos de Deus. Eu me lembro muito do, se não me engano, era Ehud, né, um dos libertadores de Israel. A palavra de Deus diz que ele entrou no palácio do rei adversário. Exatamente, essa é a arma de Deus. Por quê?
como revistaram ele, quando a pessoa é destra, ela colocava a espada do lado direito e puxava. E a Bíblia diz que como ele era canhoto, ele banhou a espada do lado direito, as pessoas revistaram de um lado, e quando ele entrou no palácio do rei, ele puxou a espada e matou o rei. Porque ninguém esperava. Então, talvez você seja a arma secreta de Deus que Ele está preparando para usar. No momento adequado, para a pessoa adequada. Ou talvez a mais inadequada possível. É onde Deus vai te usar, nos lugares mais inadequados e mais imprevisíveis, onde Deus pode te usar. Basta que você esteja preparado, basta que você esteja firme, basta que você não desista, basta que você não ouça aquilo que tem dito ao contrário de você e da igreja. Porque o que o inimigo quer fazer, ou ele quer enquadrar a igreja no mundo, ou ele quer continuar mantendo com que a igreja fique, a igreja não presta. E o que ele tem feito para dizer que a igreja não presta é tirar as próprias pessoas da igreja para falar mal da igreja. É para falar que o louvor é algo como moderno e preconceituoso. É para defender. Tem um rapaz que trabalhou comigo, ele estava nessa batalha de Israel, ele estava relativizando. Não, porque Israel também não é só porque está matando os palestinos. Não. Israel está lutando contra um grupo terrorista. E eles fazem as pessoas como refém. Eu nunca vi um país que vai invadir o outro e avisa e diga, olha, saiam que eu vou invadir. Porque a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, ele não avisou não. Ela foi invadida e foi tacando bomba para tudo quanto é lado. Já, ó, daqui a 2 dias eu vou invadir. Retirem as pessoas. Enfim. Continue trabalhando, continue orando, você verá a glória de Deus. A terceira coisa que Deus faz quando a gente não desiste, Ele nos faz com que nós formemos pessoas semelhantes a nós. Quando você prega a palavra, quando você é firme, quando você é fiel, quando você está envolvido com a obra, tenha certeza que pessoas te observam, pessoas olham para você e pessoas têm você como exemplo. E assim você vai formando discípulos. Às vezes a gente pensa que discípulo é aquele que a gente está pegando todo dia, que a gente está ali. Não, o discípulo é aquele que através de você venha conhecer a Cristo. É pessoas que através de você vão ver que há algo diferente no teu coração e através da tua vida elas vão querer buscar a Deus. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos chamado Aprendendo a Viver como Filho do Rei. E esse homem, ele dizia que ele era um fracassado em tentar se matar. Tinha tentado se matar 15 vezes até que ele conheceu a Cristo. E aí a vida dele se transformou. Mas ele conta uma experiência no livro que eu... aí ele morreu sem querer morrer. Aí ele conta uma experiência de uma vez que um vizinho de frente para ele bateu na porta dele, que já estava incomodado, porque o homem bateu na porta dele e falou, cara, eu não consigo entender. Você tem uma vida financeira pior, inferior à minha. Você tem mais filhos do que eu. Você tem mais dívidas, ou seja, a sua casa não é melhor que a minha, o seu carro não é melhor que o meu. Mas eu não consigo ter paz no meu coração. Toda vez que eu vejo você passar, eu vejo algo diferente. Então me incomodou. Eu vim aqui para saber por que você está sempre sorrindo, por que você está sempre em paz, por que você está sempre cantando. E aí foi a oportunidade que eu teve de pregar Jesus para aquela pessoa. E ele nem esperava, ele falou, a última pessoa que eu esperava naquela rua era aquele homem vir falar comigo. Porque era um homem ranzinho, tranquilo, obrigado. E aí, é o exemplo que ele fala, olha, e ele fala exatamente isso, olha, você tem que estar pronto para fazer discípulos, mesmo sem pregar para eles. Eu me lembro do pastor Mauro, quando eu pregava com ele dizia que tinha um vizinho dele que perseguia ele. O cara reclamava do carro dele, reclamava das coisas dele, tudo, cara, aquele vizinho chato que perturba. E ele nunca retrucou aquele vizinho, sempre ficava quieto. Aí foi que teve um dia, no final de semana, 2 horas da manhã, o homem estava infartando, passando mal. Quem foi que ele foi chamar para orar por ele e levar ele para o hospital? Levar para o hospital, mas antes o homem quis que orasse. Então, ele sabia que um homem de Deus não orava ao lado dele. E a perseguição não é porque ele não via Cristo. Talvez pelo contrário, porque ele via Cristo. E o que estava nele o impedia de buscar, e criava uma opressão. Então, querido, esteja pronto. Quando Elias estava para desistir, ele falou, levanta, que eu vou preparar alguém. Olha, eu vou te levantar para que você prepare alguém. E Elias preparou Eliseu, o seu
sucessor. É interessante que Eliseu não tem um sucessor, né? Porque aquele que andava com ele era um cara totalmente desviado. Mas Elias preparou Eliseu, e a palavra de Deus diz que Eliseu, porque ele mesmo pediu, fez obras ainda maiores do que Elias fez. Porque ele pediu unção dobrada. Então, querido, esteja pronto para fazer discípulos. Esteja pronto para ser luz de Cristo nesse mundo. A palavra de Deus diz que não se pega uma vela e se coloca embaixo da mesa. Ela tem que estar em cima para clarear. Em vez do tempo aqui, nós somos cartas vivas, abertas para que o mundo possa ver Cristo em nós. Quando a Bíblia diz que você é são eleitos sacerdotal, o povo adquirido, para que anunciei a grandeza daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, você não pode desistir. Olha que o sermão dele diga, você não vai desistir. Amém? Concluindo essa palavra, como eu falei, você tem um objetivo. No livro de João, no capítulo 17, a partir do versículo 16. Um texto muito famoso, a oração sacerdotal de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor para me ajudar aqui com essa canção agora no final. João capítulo 17, a partir do versículo 16. Jesus orou assim: não são do mundo, fica-os na verdade. Também eu vos enviei ao mundo, e por eles isso também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo por eles para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que tu enviaste a mim e tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam contigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não me conheceu, mas eu te conheci, e estes te conheceram que tu me enviastes a mim. Jesus, antes de ser crucificado, ele falou: Senhor, passa de mim, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. O teu Senhor, o teu Deus, aquele que foi predito pelos profetas, aquele que foi anunciado pelos profetas, que foi esperado, que veio ao mundo por uma virgem, que viveu uma vida sobre a terra. A palavra de Deus diz, eu amo esse texto, que diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele não desistiu, querido. Ele não desistiu, e eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Ele não desistiu, porque ele olhou a humanidade, Filho de Deus, agora no corpo de homem, ele olhou a humanidade, ele amou o homem, e ele já te amou antes mesmo que você viesse ao mundo. Ele já te amou, ele já morreu por você, ele já se entregou por você, ele ofereceu a sua vida, e ele não desistiu, ele foi até o fim, para que você, como nós acabamos de ler, para que eu e você fôssemos um nele. E Jesus falou: olha, Senhor, eu não quero que os tire do mundo. Nós acabamos de falar que o mundo isso, que o mundo aquilo. Jesus não nos tirou do mundo, Ele nos colocou nesse mundo para que nós sejamos luz, para que nós sejamos firmes, constantes, para que nós sejamos perseverantes na obra dEle, mesmo em meio às lutas. Querido, há momentos que pensamos em desistir, sim. Há momentos em que pensamos em parar, sim. Há momentos que nós achamos que não somos o suficientemente bons. E uma verdade precisa ser dita: nós nunca seremos suficientemente bons, porque bons só há um.
E o próprio Jesus falou, olha, bom, eu não sou bom, bom é o meu Pai que está nos céus. Nós não seremos suficientemente bons. Mas o mais importante é que a maravilhosa graça foi derramada sobre nós. Aprove a Deus derramar sobre nós o seu amor, a sua graça e a sua justiça. Aprove a Deus nos perdoar dos nossos pecados. A palavra de Deus é aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Não desistiu, foi fiel até o fim, venceu a morte, ressuscitou, foi assentado aos céus e voltará para buscar a sua noiva. E ele diz para você nessa noite, não desista, não pare, não retroceda, esteja firme. Aleluia. E eu queria ministrar essa canção com você. Essa canção vem falando comigo nesses dias. Ela diz, olha, tá chorando por quê? Se você tem um Deus, Ele nunca te esqueceu, querido. Aleluia. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nesse momento, oferecer a tua vida a Ele, e dizer, Senhor, eu não quero e eu não vou desistir. Eu me prostro diante da tua graça. Eu me prostro diante da tua justiça. Eu me prostro diante da tua autoridade. Eu me prostro diante do teu amor. Porque de nós mesmos nós não temos força nem capacidade nenhuma. Tudo que temos vem do Senhor. É Ele quem fortalece os nossos braços. É Ele quem nos convence do nosso pecado. É Ele que nos convence da justiça. E Ele quer que você esteja firme, e continue firme, e continue caminhando, e continue fazendo a obra, e continue chorando, e continue se prostrando, precisar voltar à morte, precisar se cobrar de último de novo, se move, precisar subir a cavalete, subir, mas não desista. Se você não entende, pergunte e Ele te explica. Para você estar aqui, mas Deus falou assim, e aí vou levantar.
talvez você acha, e eu repito, que você não é bom o suficiente para estar na presença de Deus. Mas saiba, e eu repito, nenhum de nós será suficientemente bom. Mas aquele que é bom nos amou. Aquele que é puro, aquele que é santo, Ele nos amou. E é Ele quem nos faz andar em graça, é Ele que nos faz andar em novidade de vida todos os dias. Por mais que pensamos que não vamos conseguir, por mais que pensamos que não vamos conseguir traçar a jornada, por mais que achamos que é muito difícil, se você confiar de todo o teu coração, Ele te conduzirá até o grande e esperado dia. Confie, aplauda, glorifica, Senhor, porque Ele é maior, Ele vai me cuida de você, não dorme. Adora Ele. E levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E não chore, diga isso porque cuida de você, não dorme. E levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A forte igreja! Não desista! Diga teu irmão, não desista! Jesus não desistiu de você! Jesus não desistiu da igreja! Amém, queridos? Pode sentar por gentileza. Glórias a Deus. Palavra abençoada, momento abençoado. Presença de Deus no nosso meio. Espírito Santo aqui nesse lugar. Amém, queridos? A glória do Senhor nesse lugar. A alegria, a presença dele aqui conosco. Não chores, não desista. Você está debaixo aqui, tem uma lâmpada aqui, 1, 2, 3, 4 aí debaixo de você aí. Essa claridade. Thomas Edison, 14.999 tentativas. Ele não desistiu. Ele tentou de novo. E aí hoje você está com a energia aqui. Ó. Perseverança. Persevere. Não desista. Levante. Caminhe. E você vai ver a tua vitória. Amém, querido? Glória a Deus. Amados, nós vamos convidar nesse momento os diáconos Elson, a diaconisa Vânia estarão aqui à frente. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Diante dessa palavra, pode vir. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Por enquanto ela pode estar sentada. Theo, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Fica te mandando a boca para você falar o livro, né? Mateus, capítulo 26, versículo 26. Toda a atenção agora, igreja, um momento muito importante. Diga assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 26, no versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Eu sei que a palavra já foi ministrada, mas antes de nós participarmos propriamente dito da Santa Ceia do Senhor, eu quero dizer para você que a Santa Ceia ela vai muito mais além do que uma simples reunião. Nós estamos numa reunião aqui nessa noite. Toda vez uma
mais que um domingo no mês, a igreja do Senhor se reúne para a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia, ela vai muito mais além de que uma simples reunião, onde se come, conforme foi falado aqui, um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva. A Santa Ceia, ela tem uma mensagem poderosa. Diga para o teu irmão assim: a Santa Ceia tem uma mensagem poderosa. E a primeira mensagem da Santa Ceia é o memorial. A palavra do Senhor diz que toda vez nós possamos se reunir, mas para isso em memória de Jesus. Na Santa Ceia é um memorial, a primeira mensagem. O que quer dizer isso? Eu preciso de lembrar do sofrimento de Jesus por nós e reconhecer que Ele é o nosso Senhor. Então a primeira não é apenas uma reunião que nós estamos aqui para ter mais uma Santa Ceia, uma liturgia de um culto uma vez no mês. Não! Fazer isso em memória de mim até que Ele venha. Então a primeira mensagem da Santa Ceia é muito mais importante do que apenas uma reunião. É um culto em memória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que eu vou lembrar? O que eu vou trazer à minha memória? O sofrimento dele na cruz do Calvário de Jesus, e por causa do seu sangue ele nos comprou. E o que eu vou fazer também? Reconhecê-lo como meu Salvador. A segunda coisa da ceia do Senhor é a preparação. No capítulo 11 de 1 Coríntios, que é o capítulo propriamente dito da ceia do Senhor, capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? Anunciais o quê? A morte o quê? Do Senhor até que Ele venha. Então, toda vez que eu como desse pedacinho de pão e bebo desse cálice, eu estou anunciando. O que quer dizer isso para nós através da Santa Ceia? Que não é apenas uma reunião para participar desse momento, não, é preparação. A cada ceia nós estamos se preparando para a volta de Jesus, até que Ele venha. Então a cada ceia eu preciso lembrar do sofrimento, da morte dele, reconhecendo que Ele é o meu Senhor, que eu tenho o dono, que eu sou servo dele, mas também que eu tenho que estar preparado para a volta dele. A terceira coisa na ceia do Senhor é perseverança, e foi pregado aqui, muito bem pregado antes da ceia do Senhor através do diácono André. Ao comer o pão e beber o cálice, nós afirmamos que nós desejamos continuar servindo Ele. Ou seja, eu vou perseverar servindo ao Senhor até que Ele venha. A quarta coisa, Atos capítulo 2, 42, muito conhecido, diz que eles se reuniam lá na igreja, aquela igreja apostólica, né? E aquela igreja que é a igreja do exemplo, né? A igreja modelo, Atos 2, 42, mas que eles tinham tudo em comunhão, partiam o pão, viviam tudo em comunhão na doutrina dos apóstolos. Então, a quarta coisa que eu vejo aqui, diga para o teu irmão assim, é comunhão. Ou seja, partimos o mesmo pão como símbolo de comunhão entre os irmãos. E o Salmo 133, versículo 1 diz: quão bom e quão suave é, olha o teu irmão, diga assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para finalizar, presta atenção aqui em cada ceia. A ceia do Senhor fala de memorial, fala de preparação, fala de perseverança, mas ela fala também em Lucas capítulo 22, no versículo 20. Lucas capítulo 22, no versículo 20 diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então a ceia do Senhor também é aliança.
Então, como a aliança que o Senhor tem conosco, no novo pacto, da nova aliança, né? No Novo Testamento, o que quer dizer isso? Um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus. A ceia fala de memorial, de preparação, de perseverança, de comunhão, mas fala de aliança, de compromisso com Deus Todo-Poderoso. Hoje à noite, através da ceia do Senhor, de você renovar a tua aliança com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pega os dois elementos e nós vamos dar graça a Deus, assim como Jesus deu. Você pode ficar de pé já nesse momento. Senhor Jesus, aqui está o pão que não é o teu corpo, mas que simboliza o sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por aquele vitupério. O Senhor não foi para a cruz por causa do sofrimento, das dores, dos escárnios, não, porque o Senhor foi porque o Senhor nos amou. A Bíblia fala que o Senhor nos amou antes que nós o amássemos. Havia um plano antes da fundação do mundo, e o plano era resgatar aqueles que haviam se perdido. A Bíblia fala que Jesus veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Eu era um perdido, você era um perdido. Ele veio para te buscar e te salvar. Então, Pai, aqui tem esse pão que representa esse sofrimento, esse vitupério, cujo tudo que foi feito nesse sofrimento, unicamente para nos buscar e nos salvar. Aqui está o suco de uva, que não é o vinho, mas representa nessa noite o sangue, que não é o sangue, mas que representa o sangue de Jesus, derramado naquela cruz do Calvário, porque ele derramou todo o sangue dele. Porque a tua palavra diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. O Senhor derramou esse sangue. E por este sangue o Senhor nos comprou, pagou a nossa dívida. Tínhamos uma dívida com esse mundo. Éramos servos do pecado. Vivíamos na depravação do pecado, se escravizados pelo pecado. Mas através do teu sangue, aleluia, o Senhor pagou a nossa dívida, e agora nós somos livres para te adorar. Por isso, nós te agradecemos por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Hoje à noite é a noite da renovação da nossa aliança contigo. Nós abençoamos agora e damos graça a esses dois elementos. No nome do Senhor Jesus, pode servir a igreja. Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus. Deus poderoso.
O sangue da nova aliança. Hoje é noite de renovação da aliança. Quem sabe você está aqui ou está do outro lado, quebrou aliança com Deus. Hoje é a ceia da restauração da sua aliança com Deus. Que não seja mais uma ceia para você contar para a história da tua vida que participou de uma ceia. Que não seja uma ceia de uma liturgia, de um culto de uma igreja, que até as igrejas católicas fazem e outras igrejas também. Mas que seja uma ceia que venha mudar a tua vida. Que venha restaurar a tua vida. Querido, lá atrás, ninguém conversando, por gentileza. É o momento da ceia. A ceia é muito importante. A ceia é um memorial. É levar-nos a lembrar do sofrimento de Cristo, da dor que Ele sofreu. Hoje a gente fala da graça, um sal pela gracinha. Mas Jesus teve que sofrer para que pela graça você fosse alcançado. Obrigado pelo teu sofrimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos preparando sim para aquele grande dia. Conforme foi pregado aqui em Hebreus 10:38, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós vamos avançar para a conservação da nossa alma, da nossa salvação. Nós não vamos se prostrar diante desse mundo. Não vamos se prostrar diante dessas festas pagãs do mundo. Não, porque nós estamos aqui para ser diferente. E ser diferente não é fácil, porque você perde amigo, perde amizade, perde amigo até de pastores. Porque a tua palavra diz que quando o mundo te amar, temos que ter cuidado, porque o mundo tem que nos odiar, porque nós vamos na contramão do mundo. E nós estamos aqui diante desse momento, desse culto em memória de Jesus. Quem eu era e quem eu sou agora. Quem você era e quem você é agora. Que hoje haja transformação. Que hoje, através dessa ceia, não seja mais uma liturgia, algo religioso, mas que seja algo que vem mudar a tua vida. Porque ainda aquele que participar da ceia indignamente, muitos já estão mortos, outros já dormem, outros morreram, muitos estão doentes, porque participam indignamente. Participar indignamente é não saber o sentido da ceia. E eu mostrei para você o sentido da ceia, que não é apenas uma reunião entre irmãos, não é apenas um pedacinho de pão e um suco de uva, mas fala muito mais alto para nós. E nós estamos se preparando para aquele grande dia. O dia do arrebatamento da tua noiva. Muitos não acreditam mais. Alguns estão ensinando doutrinas erradas sobre esse caso, mas nós cremos no arrebatamento da igreja. Estamos aqui se preparando. Comunidade Evangélica Geração Profética, aqueles que estão nos assistindo agora, comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus.